Eu queria abrir falando sobre essa possibilidade de cassação de Cláudio Castro, né? Muita gente está abrindo o noticiário hoje e vê, o TSE vai votar a possibilidade de cassação de Cláudio Castro. E as pessoas falam, nossa, mas tem a ver com a mega operação? Não, nada a ver com a mega operação. O governo de Cláudio Castro já era alvo de investigação e investigação justamente por um esquema ali de criação de cargos secretos no estado do Rio de Janeiro. Foi até o UOL que revelou isso numa série de reportagens. E aí o TSE começa a julgar hoje esse processo. A denúncia foi revelada nessa série de reportagens do UOL, publicada em 2022, e que mostrou milhares de pessoas que foram contratadas sem transparência pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pelo CEPERJ, que é o Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos. Castro é acusado de abuso de poder político e econômico nesse caso. Parte dos cargos serviu para abrigar apadrinhados de Castro e de aliados políticos em ano eleitoral. Segundo o Ministério Público, os funcionários contratados nos cargos secretos atuavam como cabos eleitorais de deputados federais e estaduais. Bom, segundo a apuração, inclusive da Mônica Bergamo, a relatora deverá votar a favor da cassação. Segundo a coluna da nossa rainha aqui, Mônica Bergamo, a relatora, a ministra Isabel Galotti, vai considerar as provas apresentadas na investigação contra Castro. E aí, Josias, será mesmo cassado? Há a possibilidade de o TSE, de repente, cassá-lo? No entanto, isso na prática pode não acontecer. Queria que você explicasse e falasse sobre a gravidade dessa acusação contra ele. Os antecedentes criminais do Cláudio Castro deveriam estimular os ministros do Tribunal Superior Eleitoral a empurrá-lo para dentro da mata. O passado do governador do Rio de Janeiro não estimula o benefício da dúvida. O governador foi acusado de pendurar na folha salarial do Estado cabos eleitorais da sua campanha de 2022. Então, ele enfrenta no TSE um julgamento que pode exterminar o seu mandato e enviar para a vala da inelegibilidade, a sua pretensão de disputar uma cadeira de senador em 2026. Esse processo envolve saques de 248 milhões de reais na boca do caixa, tudo registrado, apurado, denunciado pelo Ministério Público. Pelo critério do Cláudio Castro, a matança de 121 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha foi um sucesso porque houve apenas 4 vítimas. Nessa versão do governador, exceto pelos policiais mortos durante a operação, não há cadáveres inocentes, porque todos teriam antecedentes criminais. Abstraindo a fatalidade de que a identificação dos corpos revelou que pelo menos 17 não tinham prontuário na polícia, o Cláudio Castro estaria em apuros se a regra do extermínio por suspeição fosse aplicada contra ele no TSE. O governador foi delatado num esquema de roubo de verbas da assistência social e recorreu ao Supremo no ano passado. Sem enfrentar as acusações, o Cláudio Castro obteve do ministro André Mendonça o trancamento do inquérito por questões processuais. A Procuradoria da República recorreu, mas o ministro Raul Araújo, do STJ, o processo estava ocorrendo no STJ, que é o foro dos governadores, e o ministro Raul Araújo, com base na decisão do André Mendonça, arquivou o inquérito. O Cláudio Castro, o André Mendonça e o Raul Araújo, eles têm algo em comum. Os 3 têm um viés bolsonarista. Então, Fabiola, por esse critério da suspeição, do antecedente, o TSE devia encaminhar o governador para a mata, exterminar o seu mandato e mandar para a vala da inelegibilidade a sua pretensão de disputar uma cadeira no Senado. Provas existem em abundância de que houve a contratação de fantasmas que eram, em verdade, cabos eleitorais e que ajudaram na campanha do Cláudio Castro, campanha à reeleição. Mas não parece haver disposição
nem entre os ministros do TSE, há alguns que não têm a disposição de mandar o governador para a mata. Ao contrário, querem preservá-lo, já está se cogitando um pedido de vista e há uma questão processual que antecede o julgamento, que vai ter que ser analisada antes do início do julgamento, pode ser que haja uma suspensão. Então, provas existem, os antecedentes do governador não o recomendam, mas há um movimento para poupá-lo, Fabiola, no TSE, o que é, segundo os critérios do próprio Cláudio Castro, uma aberração. Vamos lá, Sakamoto. Queria que você relembrasse um pouquinho dessa denúncia contra ele. E você acha que cabe cassação de Cláudio Castro? De alguma maneira, o momento atual pode influenciar nesse julgamento? Olha, Fabiola, pelas provas, pelas evidências reunidas, né, o governador Cláudio Castro já deveria ter sido cassado. Né? Não é que cabe uma decisão do TSE, no TRE já deveria ter sido cassado. Toda essa história começou com uma apuração investigativa exaustiva feita por parte do Rubem Berta e do Igor Melo aqui no UOL, né, mostrando, né, como havia folhas de pagamento secretas, como instituições de ensino estavam sendo usadas, inclusive universidades sendo usadas para pagar, na prática, pessoas, né, visando, é claro, benefícios eleitorais do grupo político do governador do Rio de Janeiro. E aí é um dinheirão, o escândalo teria sangrado mais de R$1 bilhão em meio às eleições de 2022. O interessante, Fabiola, é que no julgamento que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral, e a gente acompanhou isso aqui de perto, não se contestou a sacanagem cometida pelo governador e pelo grupo político dele, discutiu-se apenas se essa sacanagem aos cofres públicos teria gerado prazer ou não para o governador. Ou seja, a sacanagem, todo mundo falou, a sacanagem rolou. A questão é, isso gerou prazer ou não? Ou seja, olha, o desvio rolou, mas isso foi suficiente para garantir ou não a vitória do governador? Só que essa discussão é uma discussão bizantina. Dada a quantidade do desvio, dada a quantidade de recursos desviados para pagar e ajudar na eleição, há uma grande possibilidade de sim, disso ter acontecido, e teve pessoas em todo o Brasil cassadas por muito menos. É uma decisão, e aí que você vai pegar, Fabiola, na hora que você vai pegar as decisões do relator, olha que interessante, né? O ministro relator, né, do caso, o Peterson Barroso Simão, relator da ação do TRE, ele apontou que o escândalo dos cargos secretos do Rio de Janeiro, cuja engenharia criativa colocou nas formas mais inovadoras de usar dinheiro público para bancar as eleições, era fruto de uma espécie de gênio do mal. Essa foi a expressão que ele usou, gênio do mal, né? Uma espécie de gênio do mal. Ou seja, essa nova tecnologia de utilizar dinheiro, dizer que ia pagar projetos de educação e depois ir para financiar cabos eleitorais, o recurso desvia ali, o recurso desvia daqui, era elemento suficiente para poder ter cassado. O que acontece é que o TRE considerou que, olha, o caso não cabe na Justiça Eleitoral, aconteceu isso aqui, essa questão é uma questão ou para civil ou criminal. Apoiando, inclusive, a defesa do próprio governador, que tinha apontado para a questão, não, isso aqui é um caso de improbidade administrativa e não de questão eleitoral. O pessoal tem mais medo de ser julgado pelo TSE do que ser julgado pela Justiça Civil e Justiça Criminal, porque devem achar que deve terminar em pizza. Então, no final das contas, qual que é a situação? A situação é que o caso vai ser julgado no TSE, a relatora da ação muito provavelmente vai votar pela condenação do governador, né? Só que é aquela coisa, não, o momento é difícil, o momento é complicado, não vamos terminar a julgar agora, vamos levar, tirar, pedir vistas, para não misturar as coisas. Gente, não é função da justiça ficar analisando o contexto. Sabe, não é função de nenhum agente público analisar o contexto. O governador, falando do outro caso agora, o governador Cláudio Castro analisou o contexto. É uma população. Olha, tem os bandidos lá, mas a população é gigante. Se a gente for fazer essa operação, a gente vai matar mais gente. Ele considerou o contexto ou ele lascou fogo, mandou sentar o gatilho? A questão é a seguinte, a questão é a seguinte, já que a justificativa dele, que ele está usando, é do cumprimento da lei, não importa como, por que a justiça
Quando chega a vez de analisar o Cláudio Castro, fala, não, agora não, o pessoal vai confundir, vai achar que a gente quis jogar. Não cabe à justiça esse tipo de avaliação. Isso é transformar o tribunal num tribunal político. É uma justiça que tem que ser feita a partir dos fatos. Analise-se os fatos. Se aquele conjunto de provas é suficiente para julgar e caçar o homem, que se julgue e casse. Se eles querem absolver, que absolvam agora. E não fiquem enrolando. Esse tipo de coisa, Fabíola, só para terminar, esse escândalo, né, que revelado pelo UOL, pelo jornalismo investigativo do UOL, ele mostrou uma nova tecnologia de sacanear eleitores, uma nova tecnologia de roubar dinheiro público para usar em eleição. Isso aqui, se isso não for punido, o Rio de Janeiro vai exportar esse know-how de sacanagem para o resto do Brasil, tal como exportou o Comando Vermelho. Então, é uma coisa que precisa ser bloqueada. E o Tribunal Superior Eleitoral, se não bloquear isso através de julgamento, vai acabar promovendo, acabar incitando situações semelhantes em outros estados. E foi essa coincidência, né? Porque esse julgamento chegou bem na hora em que ele está sendo julgado pela sociedade. É isso que é curioso, né, Josias? Porque Cláudio Castro, neste momento, a atuação dele é julgada neste momento. Mas não esse caso específico, né? Que tipo de influência esse julgamento em relação à mega operação pode impactar no entendimento da população sobre esse caso, inclusive que está na mesa do Tribunal Superior Eleitoral? Não deveria ter impacto nenhum, né, Fabíola? Até esse julgamento está ocorrendo agora por uma certa letargia. Aliás, o judiciário é muito famoso pela letargia, né? E isso já estava pronto para ser julgado há 6 meses. Mas foi incluído na pauta pela presidente do TSE, a Carmen Lúcia, né? Mas é muito curioso o que ocorre quando estão em questão as suspeições de gente poderosa, né? O Cláudio Castro ele nunca enfrenta, é muito comum isso. Tem gente poderosa sendo julgada, normalmente eles não enfrentam a acusação. Eles sempre vêm com uma questão processual, agora mesmo vão alegar que não, tem um outro personagem que também foi investigado e não foi denunciado, e esse personagem é ligado ao PT no Rio de Janeiro, então tem que interromper o processo. Ou então, na semana passada, estavam os aliados do Cláudio Castro levantando essa questão que você mencionou, Fabíola. Por que agora? Porque agora que houve essa operação no Alemão e na Penha, no Rio de Janeiro, estão querendo retaliar, é uma influência do governo petista no tribunal para prejudicar o governador. Então, todas as alegações vêm à tona. E eu estava mencionando há pouco, o Cláudio Castro, pelo critério dele, ele também não é boa bisca. Então, assim como ele achou muito natural executar pessoas que supostamente tinham uma ficha corrida, eram vinculadas ao Comando Vermelho no Rio de Janeiro, então não precisa de julgamento, passa nas armas. Aqui, se for levar em conta esse critério, o Cláudio Castro precisa ser cassado não só pelas provas que lá estão, abundantes, de que houve a contratação de cabos eleitorais, gastos de 248 milhões de dinheiro do Estado para financiar cabos eleitorais do Cláudio Castro e de outros personagens também submetidos a julgamento nesse processo do TSE, mas não fosse apenas as provas, há os antecedentes. O governador não é isento também de suspeição. Estava mencionando, tem um caso em que ele estrelou inquérito por desvio de verba da assistência social no Rio de Janeiro. Foi denunciado, está, como disse, é estrela de um inquérito, aí ele recorre ao Supremo, o recurso dele cai no colo do André Mendonça, ministro indicado pelo Bolsonaro para o Supremo, e o André Mendonça diz, por questões processuais, não enfrenta mérito, não rebate acusações de um delator, os achados da Polícia Federal, nada. Simplesmente uma questão processual envolvendo foro, se era esse ou aquele tribunal, e aí simplesmente mata a decisão do André Mendonça, mata todas as provas
e determina o arquivamento. E aí, no outro tribunal, onde corria o processo, no STJ, o ministro Raul Araújo, seguindo a determinação do Supremo, enterra o inquérito contra o Cláudio Castro, mata, provas vivas são enterradas em 2 tribunais superiores de Brasília. E os 2 ministros que operaram essa mágica têm um viés bolsonarista, o mesmo viés do Cláudio Castro. E fica tudo por isso mesmo. Então, realmente, Fabiola, é muito curioso o que ocorre quando pessoas poderosas, parece que no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, ninguém é submetido a constrangimentos, senão a uma ou outra manchete mais negativa, mas estamos agora aí, o TSE tem essa oportunidade. Mas, de novo, não parece haver muita gente ali no TSE disposta a enviar o Cláudio Castro para a mata, não, Fabiola, mas tem gente mais querendo poupá-lo, pedido de vista, suspensão do processo. Então vamos ver o que é que vai dar esse julgamento. Ó, vamos chamar nosso juiz de plantão, Walter Mairovich, nosso colunista aqui do UOL, que sempre nos ajuda a entender as questões jurídicas que nos cercam. Professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Sakamoto, bom dia a todos. Vamos entender, Castro deve ser cassado por este caso, professor Mairovich? Fabiola, olha, é importantíssimo um princípio constitucional, tá? Da igualdade quando se trata também de questões eleitorais. É que nem você olhar para uma corrida de cavalos e um dos cavalos está dopado. No caso presente, se acusa o governador do Rio de ter corrido ou concorrido eleitoralmente dopado. E qual era o doping? Uma dopagem econômica e política. Então, houve uma desigualdade entre os concorrentes, um desequilíbrio. Essa é a questão que é posta em julgamento: abuso de poder econômico e abuso de poder político. Segundo se diz, do próprio tribunal correm essas vozes, soam essas vozes, a prova é muito farta. Mas também, na chamada rádio corredor do tribunal, não se descarta, ao contrário, se dá como quase certo um pedido de vista por um dos julgadores, ou seja, vai pedir mais tempo para examinar os autos e julgar.